Voltei para dar sequência à segunda parte dessa terceira aula sobre artes sequenciais e cultura visual. E essa segunda parte agora eu falarei sobre as minhas narrativas imersivas. Ou melhor, as minhas narrativas sequenciais imersivas, que nada mais é do que uma aula que eu preparei. E eu quero deixar claro aqui que eu estou falando dessa aula, não que, assim, eu só consegui fazer essa aula graças a toda uma estrutura que o colégio onde eu trabalhei forneceu. Eu tive lá acesso à sala multimeios, onde tive todo equipamento de projeção, né, de data show, caixa de som. Mas aqui o intuito dessa parte dessa aula é apenas dizer para vocês que existem formas possíveis, tecnológicas, de se criar narrativas. Não necessariamente da mesma forma que eu coloquei. Mas vamos lá. O que eu trabalhei foi o seguinte. O que são essas narrativas sequenciais imersivas? É uma forma de contar história com o uso das tecnologias. E na ocasião eu usei os equipamentos que me foram possibilitados, que era uma sala de exibição de cinema, uma sala só para exibição de audiovisual, em que eu pude usar caixa de som, retroprojetor, um notebook para poder espetar a HQ que eu baixei da internet dentro de um meu pendrivezinho que eu levei lá, e a trilha sonora para poder trabalhar essa aula. Pois bem, esses foram os elementos que eu usei em sala de aula. Foram possibilitados, porque eu tenho consciência, nós todos temos consciência, que nem todas as escolas têm esse equipamento. Mas, por exemplo, se você for dar uma oficina e você tiver esse equipamento, você pode trazer esse trabalho para a sua aula. Olha que interessante. O que eu fiz? O que são essas narrativas sequenciais imersivas na prática? Bom, eu pesquisei uma história em quadrinhos e eu queria uma história em quadrinhos que fosse não atual. Eu queria que fosse uma história. Eu queria primeiro trabalhar a história em quadrinhos mesmo, da sua fonte, entre aspas, primária, que seria o impresso. Para eu fazer isso, tinha que procurar um impresso digitalizado para poder trabalhar essa aula. O que eu fiz? Eu pesquisei, fui algumas histórias que eu lia muito quando era criança, quando era pré-adolescente, ou infanto-juvenil, e achei lá uma HQ chamada Histórias Reais de Drácula, lançada pela antiga Block Editores, ou Bloquinho TV, e acho que era número 2. E eu não peguei a história do Drácula em si, não. Eu peguei uma história bem brasileira, uma história goiana, um conto goiano chamado Alma Penada, um conto goiano, em que eu trabalhei a personagem Teresa Bicuda e do quadrinista já falecido Raimundo Rodrigues. Foi uma história real de Drácula 4. Foi publicado em 1980. Na década de 1980, eu li um pouquinho posterior, se eu não me engano, e o bom dessa história é que ela é uma história rural. Era de uma história que, segundo o irmão do Raimundo Rodrigues, o Edmundo Rodrigues, ele me falou que essas histórias que o irmão dele fazia, né, o irmão dele já falecido, e tá até no livro dele. No livro dele. Vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Este é o livro dele, né? Eu, meu irmão, uma família e uma pequena história. Aqui tem o desenho do Raimundo Rodrigues, de uma página de quadrinho dele. O Edno Rodrigues, tá? Perdoe, eu falei o nome dele errado. O Edno Rodrigues, que é irmão do Raimundo Rodrigues, né? O Edno, ele tá aqui o Edno,
acho que com a companheira dele, essa foto dele. Ele publicou esse livro de memórias, em que ele fala um pouco do processo de produção dele e do irmão dele. O irmão dele, muitas vezes, ele ajudava, o Edno ajudava muito o Raimundo nas suas produções também. Em breve eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, e eu pretendo entrevistar o Edno no futuro, como eu já falei antes. O Raimundo, assim, o Edno falou que, assim como o Raimundo, eles ouviam muitas histórias ancestrais da avó, dos avós deles, que eram oriundos de Goiânia, né? De Goiânia. E eles trouxeram isso no imaginário deles e passaram para as histórias em quadrinhos. Olha só que maravilha. Então eu peguei essa história e trouxe para minhas narrativas sequenciais imersivas. Então eu peguei, digitalizei, criei uma. Aí eu criei, não. Eu busquei na internet umas trilhas sonoras bastante sombrias, porque é uma história de terror, e levei para a sala de aula. Chegando lá, eu fiz a narrativa, em que eu projetava a história quadrinho por quadrinho, página por página, quadro a quadro, e ia narrando para eles. Muito embora eram turmas do segundo segmento, sabiam ler, mas eu os estimulava com a minha própria narrativa. Então eu ia contando, ia narrando cada balãozinho, cada situação, com uma trilha sonora de fundo. De fundo. Eu já dei até oficina com essas aulas. Com essa aula. E isso ia, eu pensava comigo, pô, será que na primeira vez que eu dei essa aula, eu pensei, poxa, será que isso vai causar algum repúdio? Porque é uma história antiga, né? A garotada do século XXI, né? A garotada millennium, como fala, né? Millennium. Essa geração do século XXI aí, a geração Z, Zinho, eles vão me ridicularizar, vão me jogar tomate. Sai daí, falso profeta, com essas histórias antigas. Para o meu espanto, após a minha sessão de leitura com a sonoridade, eles amaram, aplaudiram. Estamos falando de turmas do 7º ao 9º ano. Eu evitei de dar para o 6º ano, eu peguei. Para o 6º ano é bom vocês pegarem historinhas mais leves, não de terror. Mas eu peguei do 7º em diante, eu peguei essa história e coloquei, eles amaram, amaram. E por que eles gostaram? Vou explicar para vocês. Porque a imersão, né, essas narrativas, elas é a mesma, ela não é muito diferente da minha professora, que há anos atrás, décadas atrás, contava a historinha dos livros ilustrados, dos contos clássicos. Não era diferente, mas não era. O efeito era o mesmo, a gente imergia naquelas palavras, naquela sonoridade com a imagem. A única pequena diferença na minha oficina, ou na minha aula de narrativas sequenciais imersivas, é que eu tive o auxílio da tecnologia. Então eu usei a imagem e texto, que é a história em quadrinhos, usei a musicalidade, que é a trilha sonora, e usei a oralidade, que é a minha leitura dramática. São os 3 elementos. Esses 3 elementos não foram suficientes para não só a imersão, vamos lá, a imersão, ela se dá não só pela visualidade, mas pela audição também. Isso tudo vai complementar na imaginação dos alunos. Eles entraram na história como se estivessem numa sala de cinema. Isso podia ter sido feito num sofá da sua casa lendo gibi ou lendo um livro. Não importa. É claro que eu usei as tecnologias ali porque era uma coisa muito próxima deles hoje, mas que ajudaram nesse processo de imersão. E isso foi fantástico. E eles gostaram da história. E o mais interessante é que, quando eu acabei de fazer a leitura, eu pude trabalhar com eles outros aspectos da história. Por exemplo,
Eu falei com eles que por se tratar de uma história rural, eu perguntei para eles que outras histórias eles conheciam. Eles falavam da Menina do Espelho, da Mary Blood, acho que é Mary Blood, não sei. Enfim, que são aqueles contos urbanos que vem muito norte-americano, mas também tem muita coisa aqui no Rio, no Brasil. Eu falei para eles, vocês sabiam que esses contos urbanos um dia foram contos rurais? Que eles vieram de uma outra época, que, que vieram nas migrações das pessoas dos centros, dos campos rurais para os centros urbanos, e fui trabalhando isso. E mais do que isso, eu pude trabalhar com eles outras transdisciplinaridades, como, por exemplo, o racismo, o preconceito religioso, a objetificação do corpo feminino. Então eu pude trabalhar com eles outras transdisciplinaridades. Isso pelo que a história podia me fornecer. Então, assim, eu pude abrir debates com eles, né? A partir dessa história em quadrinhos, eu pude abrir um leque de possibilidades de debater com eles sobre o elemento alma penada, um conto goiano, e a partir desse tema, desse título, eu pude criar os temas periféricos, os temas transversais, que seriam o racismo, né, o machismo, né, a intolerância religiosa, o próprio racismo incutido na religiosidade. Então, eu pude trabalhar com eles uma infinidade de questões que vão para além da minha disciplina, que era as artes visuais, que contribuem para a formação deles quanto sujeitos alfabetizados no campo da cultura visual. É por isso que as histórias em quadrinhos, elas não são só apenas o objeto que vai ser uma ponte para que esse leitor de quadrinhos torne-se um leitor de literatura tradicional, clássica, contemporânea. Não. É também formar leitores das imagens e também leitores de histórias em quadrinhos, também, por que não? As histórias em quadrinhos, hoje temos muitas produções de quadrinhos que são verdadeiras obras, tanto do campo cinematográfico, no campo, como no campo da literatura. Mais do que isso, são verdadeiras obras de arte sequenciais. Após a gente ter feito esse debate, né, eu, os alunos, a gente começou a passar por várias. Aí a gente foi para a parte da. Aí eu passei para a parte da atividade. Olha, essa oficina ela pode abrir para vocês inúmeras possibilidades de atividade. Algumas atividades que eu usei foram, por exemplo, eu peguei as imagens, eu trouxe imagens de casa e pedi a eles que criassem narrativas a partir das imagens. Eles escreveriam essas narrativas, eles primeiro falariam oralmente, depois iriam escrever, eles formariam um grupo ajuda muito a formar grupos, grupo é muito bom para sociabilização, onde eles iam pegar a imagem, iriam debatendo ali as imagens, iriam criando as narrativas e depois um ou dois, iriam falando as suas narrativas para o caso, para mim ou para o professor que estiver em sala de aula. Aí, no segundo momento, eu pedi que eles, após eles pegarem as imagens, criarem uma narrativa a partir da sequência de imagens e depois falassem oralmente para mim, no terceiro momento, pedi que eles escrevessem essas narrativas no papel. Criasse tipo um roteirozinho no papel, uma escrita. E no quarto momento, eu pedi que eles escolhessem um ou dois membros do grupo e fizessem as histórias em quadrinhos. Eu pedi que eles produzissem uma tirinha. Eu peguei as imagens de volta para eles não copiarem e pedi que eles criassem, a partir do imaginário deles, uma tirinha baseada no que eles escreveram.
Isso está muito voltado para o campo da produção de histórias em quadrinhos, mas veja bem, não fica só nisso. Você vai estar ali estimulando o aluno a imaginar, criar a partir dos elementos que você propõe a ele. Então você está ali, mais do que ensinando o seu aluno a criar histórias em quadrinhos, a ele criar suas próprias narrativas, a eles serem sujeitos de suas próprias histórias. A gente pode, mas assim, pode ter infinitas atividades. Por exemplo, você pode criar, por exemplo, você pode pedir que eles criem imediatamente as próprias narrativas deles e fizessem uma sequência. Pode trabalhar fotografia, a fotonovela. Então, assim, essa oficina é apenas uma introdução para que o aluno pense possibilidades de narrativas em que sejam essenciais o uso da imagem, da oralidade, da musicalidade, por que não? E da escrita. Olha só, olha só o quanto você pode fazer na sua aula. Isso depende se você é professor de artes visuais, se você é professor de língua portuguesa, se você é professor de história, se você, assim, infinidade de possibilidades aí. Então veja bem, é importante então que você, professor, o oficineiro, que você crie, que você faça, que você seja um constante pesquisador de narrativas. É importante vocês explorarem várias narrativas e que não fiquem só nas narrativas tradicionais, eurocêntricas, norte-americanas. Que vocês possam explorar, por exemplo, no México. Olha só, no México. O que significa o símbolo da morte na cultura mexicana? O que seria a Santa Muerte? O que seria a Santa Muerte? Será que eu estou pronunciando certo? Acho que sim, Santa Muerte. Muerte. Espero que esteja pronunciando bem. Me desculpem pela pronúncia grotesca. Mas enfim, o que seria a Santa Morte? Não valeria a pena dar uma investigada, dar uma lida e tentar trazer isso para uma narrativa mais contemporânea? O que seriam os ibejes dentro do contexto da cultura iorubá? Olha só que interessante. Uma simples história que aconteceu há décadas atrás, na sua rua, na sua comunidade, você pode transformar isso num conto fantástico. Você tem toda a liberdade para trazer isso para suas narrativas, para suas histórias, nas suas narrativas em sala de aula. O ideal, professor, é que também você crie seu próprio material didático. Que você crie, a partir disso, produza seu material didático, seja de histórias em quadrinhos, seja de livros ilustrados, seja de PowerPoint. Não importa. O que importa é que você precisa sempre ser um eterno pesquisador para suas oficinas, para suas aulas. E isso é uma sugestão, porque eu também estou nesse processo, é um processo que nunca se acaba. Por exemplo, eu me inspirei muito também nas minhas aulas acadêmicas, nas minhas aulas práticas. Me ajudou muito das minhas atividades de artes, né, a trabalhar muito processos e modalidades de produção artística, os meus estágios no colégio de aplicação me ajudaram muito a pegar ideias de outros professores, readaptá-los. E é isso. E não existe plágio, não existe plágio quando se trata de pedagogia. Você pega a ideia do outro, traz para sua aula, você adapta de acordo com o seu entendimento, com a sua realidade, com a realidade da escola, com a realidade do aluno. Então você vai adaptando e vai até colocando novos elementos, por que não, de uma aula que já existia, ou de uma ideia, ou de um trabalho de um artista que já existia, e você adaptou para sua aula.
A pedagogia ela está em constante mudança. Nada se, nada se cria, tudo se copia. Vai lá, mas tudo se recria, que é o mais importante. É um processo de devir constante. E é claro, a memória, professor, você trabalhar a sua memória é muito importante. Explorar a sua memória afetiva. Ver o que ela tem de melhor para te oferecer. Olhar o seu passado. O que você gostava quando criança? Quando adolescente, o que você curtia? Traga essas memórias para suas aulas. Traga tudo que você pode pensar. Poxa, eu gostava. Eu, por exemplo, eu lembrei há pouco tempo atrás com um colega meu de faculdade que ele fez uns bonequinhos em palito não, em madeira de pregador de roupa. Ficou maravilhoso. E automaticamente ele me fez lembrar da minha infância, que eu fazia robôs de caixa de fósforo, inspirado nos Transformers. Como a gente não tinha dinheiro para ter esses brinquedos, meu pai não tinha dinheiro para comprar esses brinquedos que eram caríssimos, a gente usava a imaginação, a gente pegava a caixa de fósforo, ia colando tipo um Lego e montavam os nossos robôs, meu irmão e eu. A gente fazia isso com o que nós tínhamos. Então a gambiarra, a memória gambiarra, ela é importantíssima para que você, professor, possa trazer no seu devir escola, no seu devir sala de aula. A maioria das vezes nos estimulam a criar, a procurar recursos, a criar recursos de onde não tem. Talvez se todas as aulas tivessem tudo à disposição, nós teríamos uma pobreza de criação, porque tudo está dado. E acho que é na superação das dificuldades, de uma sala que só tem um quadro negro e um giz, ou caneta em quadro branco, e não tem nada além disso, é você provocar os alunos. Tragam material cotidiano, tragam pregadores, tragam papel, tragam papelão, vamos montar um totem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O professor tem que ser um eterno provocador, né? Ele tem que estimular o aluno a trazer, pegar materialidade que ele não precisa nem comprar. Ora, se eu tive uma infância precária, por que eu vou pedir que meu aluno traga para mim é, coisas caras para ele produzir? Como é que eu pedi para ele comprar tinta a óleo para fazer pintura para mim, ou uma tela, como eu já cometi esse erro, sendo que nem eu mal consigo comprar minhas telas? Então a minha precariedade de não ter brinquedos me deu a liberdade de criar. A gambiarra nos permite brincar com a nossa própria imaginação e a nossa própria capacidade de criação a partir da escassez de materialidade. E é isso que me fez trabalhar outros tipos de aulas. Por exemplo, eu pedia que os alunos trouxessem caixas de sapatos e que eles trouxessem brinquedos que eles haviam abandonado em sala de aula, abandonado na infância deles. Pedi que eles trouxessem esses brinquedos que eles haviam abandonado e eu pedi que eles fizessem assemblagem, que é uma coisa que de repente eu vou discutir nas próximas aulas. E eu pedi que eles produzissem assemblagem, mas que trouxessem questões do seu cotidiano. E a partir disso, obras, assim, trabalhos incríveis foram feitos por eles, a partir das referências de artistas da assemblagem que eu trouxe para eles. Eles curtiram e curtiram muito, fizeram trabalhos incríveis e o resultado disso foi o fanzine. Mas o que é o fanzine? Fanzine são produções independentes que você faz em casa. Dá uma lida na minha monografia que você vai entender melhor. Não vou dar tudo aqui na minha aula, não. Leia a minha monografia. Para quem não sabe. Mas a curto modo, a monografia é você fazer uma produção, a grosso modo, perdão. A grosso modo, é você fazer uma publicação de uma forma independente. Você pega algumas folhas de A4, dobra. Eu não tenho folha aqui.
umas folhas de A4, de A3, não importa, você dobra como se fosse um livro, uma revista, faz várias dobras, faz colagens nele, colagens que você queira fazer, qualquer tipo de colagem, e você, ou não só colagem, né? Quando eu falo colagem eu falo tudo, é você colocar informações ali que você gostaria de, se você fosse um editor de revistas, por exemplo, o que você publicaria de conteúdo? Antes da internet, os fanzines já tinham esse papel de uma produção independente de conteúdos, que a gente chamava de informação, hoje chamam tudo de conteúdo, né? E o que, que eu fiz para minha aula? Eu peguei todas as informações, todo aquele trabalho que os alunos fizeram, pedi que eles escrevessem relatórios, textos, né, sobre a experiência deles na produção de assemblagem e pedi que eles mandassem para mim o escrito. Eu digitei tudo e depois levei em sala de aula impresso, todos os digitados, e lá nós montamos nosso fanzine com as imagens das produções deles junto com a escrita deles. Aí a gente tirou xerox desse fanzine e distribuiu numa exposição que fizemos. A escola foi muito resistente, era muito difícil você criar exposições nesse colégio, mas a gente conseguiu fazer uma exposição meia boca, mas conseguimos. E distribuímos os fanzines para os pais desses alunos. Então foi muito legal ver os alunos, além de terem produzido os seus trabalhos artísticos, deles terem também tido sua escrita, né, suas narrativas, né, seu protagonismo registrado no fanzine. Eu vou deixar o link desse fanzine nessa aula. Espero, se por acaso eu não tiver colocado, não tiver posto para vocês, disponibilizado, eu peço que vocês depois me cobrem, tá? Mas eu vou fazer de tudo para lembrar que para vocês baixarem esse fanzine que eu produzi com os meus alunos, certo? Então o fanzine ele serviu para mim como um suporte para as minhas aulas. E você, professor, você pode pegar esse fanzine, você pode produzir um fanzine como processo de registro das atividades que você der em sala de aula. Ou você pode também levar, você pode também trabalhar esse fanzine como a própria produção em sala de aula, a própria produção em si em sala de aula. O fanzine te possibilita também a infinitas atividades. Então fica a dica, meu estimado professor, professora, oficineira, oficineiro, tá? Que fica a dica aí para espero que eu tenha ajudado de alguma forma. E é isso. A gente vai encerrar aqui, né, mais essa aula, né, essa aula 3, parte 2. E damos sequência aí às próximas aulas. Talvez tenhamos aí mais 2 aulas ou 3 para fechar. E é isso. Beijo no coração e até a próxima.